Você não está preparado para este programa. Saia imediatamente. Já vai começar o Rádio Ativo Podcast. E cuidado para não se contaminar. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais um Radioativo Podcast. E eu desculpa aí primeiro por ter pulado uma semana. Não deu pra gravar na semana passada, aconteceu muita coisa. Muita coisa que me deixou pra baixo, né? Eu fiquei doente. Eu tinha um vizinho meu aqui, batucando e batendo panela todos os dias da semana, no horário que eu ia gravar, e aí não deu pra gravar. E por eu estar doente eu não consegui acordar, né? De manhã pra conseguir gravar. Mas enfim, acontece uma semana aí a menos, sem vídeo, sem podcast. Mas tá, vamos lá. Nessa nova edição, novo episódio. Pra você aí que não sabe, tem um e-mail aqui desse podcast que vai estar passando na tela. canal.chaberal@hotmail.com. Se você quiser enviar uma mensagem, um e-mail, enfim, uma história, enfim, qualquer coisa aí que você tiver pra me mandar aqui, pra eu dizer aqui, pra eu conversar sobre um tema, sei lá, uma notícia, pra conversar sobre aqui no podcast, manda aí. Porque, cara, eu fico muito sem assunto, sem o que falar. Tipo assim, durante a semana vem milhares de assuntos na minha cabeça, certo? Só que, mesmo eu anotando eles em algum lugar, depois quando eu leio eles aqui, eu ainda assim não consigo falar da forma que eu queria falar, sabe? Eu, sei lá, quando vem um assunto na minha cabeça, eu quero falar sobre esse assunto naquele momento. Aí eu consigo falar durante horas, sabe? Mas se eu anoto e deixo pra depois, e leio aqui depois, não funciona também, entendeu? Eu confesso que eu tentei gravar um vídeo ontem, um podcast, né, ontem mesmo. Ontem era domingo, hoje é segunda-feira, dia 22 de janeiro. E você provavelmente tá vendo isso no dia 23, terça-feira, que é o dia que eu comumente vou postar, toda terça-feira às 9 horas. Só que, cara, eu tentei gravar ontem, mas não deu nada certo, sabe? Eu comecei a ler tudo que eu tinha anotado e ler e tentar falar em cima, mas eu não sei o que aconteceu ontem, cara, sério, tava meio esquisito demais. E aí o podcast acabou que ficou muito ruim mesmo, e eu deletei. Não consegui nem finalizar, sabe? Ficou tipo uns 50 minutos de eu falando nada com nada. E sei lá, cara, eu não sei, talvez eu esteja perdendo a capacidade de fazer isso daqui, não sei. Tanto faz também. Enfim, se eu estiver perdendo a capacidade, vou continuar fazendo do mesmo jeito, né? Afinal, isso daqui eu fiz mais pra treinar minha comunicação, a conseguir falar, né? Expor minhas ideias, enfim. Vamos lá, vamos começar. Eu fiquei doente semana passada, né? Eu acho que era vírus, alguma coisa assim. Minha garganta começou a zoar muito. E aí bom, como vocês sabem, eu tava mantendo uma rotina de treino bem boa. Treinando todos os dias, tomando whey e creatina todos os dias depois do treino. Me alimentando bem. Enfim, a alimentação continua bem. E agora, finalmente, que eu parei de ficar doente ontem, eu voltei a treinar e tá tudo certo de novo, sabe? Uma semaninha aí que passei sem treinar porque fiquei doente e agora voltei, sabe? Finalmente agora na minha vida eu sinto uma constância de treino. Isso daí eu nunca senti antes. Eu nunca consegui realizar, né? E é muito bom isso, cara, porque mesmo assim, eu considero que mesmo quando eu fico triste, isso não é o fim do mundo pra mim, sabe? Eu consigo me manter bem, mesmo estando triste, mesmo meu corpo e minha mente estando tristes e cansado, enfim. Não é esse o ponto. Mas treinando, mantendo uma rotina de treino e mantendo uma alimentação boa, eu sinto que a regularidade
essa regularidade toda, essa constância, né? Faz com que meu corpo e minha mente fiquem menos tristes, sabe? Menos pra baixo. Então isso ajuda, querendo ou não, sabe? A média meio que aumenta de felicidade, sei lá, de ânimo pra fazer as coisas. E, sei lá, é isso. Eu pretendo trazer um convidado aqui, não aqui fisicamente, mas enfim, eu vou fazer virtualmente mesmo, pra fazer um podcast com um convidado, primeira vez. E aí eu não vou falar por enquanto quem é, vai aparecer só quando realmente lançar. E, enfim, vai ser numa quinta-feira. Não sei se vai ser nessa quinta-feira, na próxima, não sei. Mas futuramente aí vai ter um episódio com um convidado. E, cara, eu não sei. Não sei sobre o que falar hoje. Porque, por mais que eu tenha pensado em milhares de assuntos, hoje eu não sei o que falar, sabe? Eu não sei realmente o que falar. Eu ia falar um pouco sobre bateria social, que é algo que muitas pessoas falam por aí. E que eu percebo que na minha vida é bem recorrente esse negócio de bateria social. Talvez você tenha aí que tá ouvindo, talvez não. Eu nem me apresentei, né? Eu sou o Luca Chabiral. Chabiral é meu nome, meu nickname, né? Meu apelido e Luca é meu nome. Enfim, vamos lá. Bateria social. Bateria social o que que é, né? Pra você que tá em dúvida, nunca ouviu falar sobre esse termo. É basicamente o quanto você suporta estar em um ambiente social, sabe? Com outras pessoas, sejam elas quem for, sabe? No meu caso, eu tenho uma bateria social meio fraca. Tipo assim, eu fico num ambiente com pessoas, muita gente assim, e de repente eu já tô meio mal de estar ali. E eu só quero me isolar, ficar em casa, fugir, sabe mesmo? Ir pra um canto e ficar lá só observando todo mundo e não participando efetivamente daquilo. E, cara, eu não sei, isso acontece com todo mundo, sabe? Não é um grupo específico. Acontece com família, acontece com amigos, acontece, sei lá, confraternização de trabalho ou de faculdade, enfim, qualquer coisa. Isso acontece, a bateria social desaparece e, sei lá. Eu acho que só não acontece com pessoas que eu sei que eu tenho a liberdade de ser eu mesmo 100% e sem, sem nenhum filtro, sabe? E às vezes a pessoa, por exemplo, às vezes eu posso estar num ambiente que eu posso ser assim, mas não consigo ser assim, entendeu? Por mais que as pessoas me deem liberdade pra ser eu mesmo sem filtros, às vezes é algo de autodefesa, sabe? Não sei. De não querer mostrar esse meu lado, tipo, sem filtros pras pessoas, mesmo tendo essa liberdade, sabe? Esse é o ponto, na verdade, que não é sobre as outras pessoas, né? A bateria social não é sobre as outras pessoas, é sobre você mesmo. A bateria social, ela só é desgastada, né? Ela é infinita, na real, se você for para pensar. Mas ela só é desgastada se você faz masking. E o que que é masking? É mascarar qualquer, é, qualquer coisa, assim, sobre você, sabe? Sobre o seu ego, sobre a sua personalidade. Você se mascara. Você coloca realmente máscaras ali. Obviamente que no sentido figurado da coisa. Por exemplo, você tá junto com a sua família, por exemplo. E aí você, querendo ou não, inconscientemente falando mesmo, tipo assim, você não vai falar certas coisas, você não vai trazer certos tópicos, certos assuntos. Ou quando você for responder, você vai ter que pensar 3 vezes para pensar como a pessoa pensa sobre você e aí o que que você tem que falar para conseguir corresponder às expectativas do que a pessoa, sabe, espera. E isso já é um nível muito alto de masking, sabe? E quanto maior o nível de você se mascarar mesmo perante as pessoas, mais rápido a sua bateria social vai ser desgastada e mais rápido você vai querer sair dali e ficar sozinho, enfim. E como eu falei, cara, às vezes, por exemplo, eu não sei, eu não tenho certeza de que lugares que eu consigo ser eu mesmo. E inconscientemente, esse meu subconsciente, ele me priva de certas situações, né? Ele evita qualquer tipo de interação social, assim, que eu sei
que eu vou poder ter pra eu poder ficar sozinho mesmo e pra eu poder ficar confortável sendo eu mesmo. Isso é algo, cara, que eu não fico imaginando e fazendo contas na minha cabeça, não conscientemente, entende? Isso tudo é feito inconscientemente e aí o resultado disso é colocado na prática, no mundo real. Foi mal aí se você estiver ouvindo barulho de alto-falante, eu acho que a escolinha aqui do lado, ela voltou de férias, né? E aí agora estão... enfim, tá acontecendo coisas de escolinha ali do lado. Não sei se dá pra ouvir aqui, enfim. Mas é isso, cara, bateria social. Eu acho que quando você é você mesmo 100% do tempo, tipo assim, você consegue. Você não precisa. Sabe, tem pessoas que elas querem, tipo, ter contato físico com você, por exemplo, e às vezes você não quer, e aí você tem que ficar fingindo que você quer, sabe? Isso, todas essas coisinhas, seja de físico, seja de conversa mesmo, seja qualquer coisa assim. Se você tiver suas próprias preferências e, e você não puder atuar do jeito que você quer ali, tipo, com sinceridade, qualquer ambiente que você esteja, isso vai te propor um desgaste de bateria social, eu acho. Eu não sei se todo mundo é assim, eu não sei se tem gente que se mascara e mesmo assim consegue ficar numa boa, sabe? Porque eu fico pensando, né, nas pessoas que saem todo final de semana pra ir pra balada, pra ir pra, enfim, festa, sair com os amigos que seja. E eu não conseguiria fazer isso nunca, sabe? Tipo assim, eu até conseguiria, né? Mas é isso que eu falei, eu ia ficar me mascarando 100% do tempo, com medo do que as outras pessoas poderiam pensar, com medo de um monte de coisa. E é um medo irracional, sabe? É um medo que meio que não sei, me autopreserva, sabe? É um negócio de defesa mesmo, defesa inconsciente. E, sei lá, às vezes as pessoas elas só são elas mesmas mesmo. E eu tenho uma certa dificuldade disso, talvez, não sei. Mas tem certas pessoas que eu consigo ser eu mesmo. E não me desgasta nem um pouco em conversar com, em ficar junto, enfim. E eu tento, hoje em dia eu tento hum, com, sei lá, as pessoas que eu gosto mesmo, eu tento me expor mais, sabe, nesse sentido, me libertar mais dessas amarras que eu mesmo criei dentro da minha mente. E isso é eu mesmo, né? Porque eu imagino que isso seja só uma besteira, uma bobagem que eu mesmo criei, que minha mente criou por si só, meu ego, de querer se defender de tudo, sabe? E às vezes nem precisa disso. Até porque qualquer ataque que vier a mim, de qualquer direção, eu sei que não vai importar também, não vai ter relevância nenhuma, então por que que eu tenho medo, sabe? Por que que existe essa autopreservação, sendo que não tem do que se defender, sabe? O que vier não vai me atingir, sabe? Eu tenho certeza. Tipo, se me atingir no físico ou no mental, não importa, porque eu sei que o que importa pra mim não é isso, sabe? Essas coisas não vão me afetar. Então, hoje em dia eu tento mesmo ser eu mesmo nesses lugares, em outros lugares. Mas é isso, cara, minha bateria social é assim. Se você é meu amigo ou alguém próximo a mim e do nada, sei lá, eu combinei alguma coisa com você e depois eu desmarquei aleatoriamente. Enfim, muito provavelmente é porque eu só queria ficar sozinho mesmo, só eu. E eu não sei, sabe? Eu não sei, eu só perdi completamente a vontade, não por você, mas por mim mesmo, sabe? Eu só não quis ter nenhum tipo de interação social. Porque, sei lá, eu sou assim, normalmente eu sou assim. Prefiro ficar em casa e prefiro ficar só eu. Sei, enfim, é isso, né? Deixa eu ver aqui o que mais eu anotei. Bom, é, cara, tem algumas praias que estão tendo. Eu não sei se é tipo no Brasil inteiro, sabe? Se são em alguns municípios. Eu acho que são só em alguns municípios que tá tendo uma lei agora que não permite JBL, sabe? Som alto em praia. E pra mim isso é a melhor coisa do mundo, sabe?
Pra mim, você tem que aproveitar ali o lugar e não ficar botando som pra todo mundo ouvir, enfim. Pra mim, essa é a coisa mais chata que existe. E eu sei que tem muita gente que se diverte com isso, né? Mas, cara, sei lá, você precisa realmente de alguma coisa a mais pra aproveitar um negócio que já tá ali, sabe? É, não sei. É, e ainda, o pior de tudo pra mim não é nem você querer, sabe? Você ter essa vontade incessante de querer algo a mais. O pior de tudo pra mim é você querer empurrar isso pros outros, sabe? Ninguém tem nada a ver com o que você quer. E tudo que você fica botando alto para as outras pessoas ouvirem, e, enfim. Sabe pra quê? É, ninguém é obrigado. E você fica obrigando as outras pessoas a ouvirem o que você tá ouvindo. Cara, e aí as pessoas podem argumentar: ah, mas se fosse uma música que você gosta, aí você não iria reclamar. Cara, primeiro, eu não tô reclamando efetivamente, porque se eu tivesse realmente com uma reclamação válida, eu não estaria reclamando. Estaria, tipo, correndo atrás pra aplicar a lei, né? Pra fazer alguma coisa. Mas não é isso, eu não tô reclamando. E mesmo se eu estivesse reclamando, eu também reclamaria se fosse uma música que eu gosto, entendeu? Porque o ponto aqui não é botar algo que eu gosto de ouvir ou que eu não gosto de ouvir, e sim botar algo, empurrar algo seu pra outras pessoas, sabe? Isso é horrível. Tipo assim, bicho, é egoísmo, sabe? É tipo você querer que as outras pessoas sejam como você, ouçam das mesmas coisas que você. E é diferente do que postar um vídeo, por exemplo, no YouTube, que você vai postar um vídeo e a pessoa clica se ela quiser. Se você bota uma JBL ali, a pessoa vai ouvir, ela querendo ou não, entendeu? Isso que é uma foda. Isso que eu, tipo, me deixa irritado às vezes, mas é bobagem também. Vamos lá. Mais uma coisa aqui. Ahn, Complicado, cara. Eu anoto cada coisinha aqui, eu penso que vai durar, tipo, 2 horas o assunto, mas não dura nem 10 minutos. Nem 5 minutos às vezes. Cara, eu escrevi aqui que, sei lá, hoje em dia eu tento buscar menos conclusões possíveis. Sabe? Quanto mais conclusões a gente alcança na vida, mais burro a gente fica. Porque a gente começa a fechar portas, né? Tipo assim, cara, para coisas mais simples do mundo, tipo ciência. A gente, sei lá, pensa, a água é líquida. Aí você conclui que a água é líquida, beleza. Mas daí você fechou as portas pra água ser milhares de outras coisas, sabe? Tipo, vai que a água especificamente tem um estado que não é necessariamente líquido, e sim, tipo, uma mistura de líquido com algum outro tipo de estado, sabe? Que a gente ainda nem conhece ainda. Então, não sei, tipo assim, beleza, você define padrões, né, para as pessoas não se perderem. Mas pra mim, toda afirmação é inválida, sabe? Toda conclusão sobre algo é inválida. Por mais certeira que ela pareça ser, é inválido. Justamente porque eu já falei aqui nesse podcast, em um outro episódio, que pra mim nada é certeza, sabe? Só existe uma certeza, que é a minha própria existência. Então, cara, quanto mais conclusões eu chego, mais burro eu acho que eu sou. E por isso eu prefiro me abrir mais, sabe? Me desprender de conclusões e cada vez olhar para uma tese, uma teoria e imaginar, cara, isso pode ser verdade, pode não ser, mas eu gosto de aprender, sabe? É bom você aprender sobre. Por mais que você ache que não é verdade, por mais que você ache que é verdade, acaba que toda a experiência que você tem de conhecimento, ela é válida. Eu vi um podcast esses dias, eu ouvi, de uma mulher mais velha, assim, ela falava sobre sufismo, que eu acho que não é uma religião, eu não sei direito o que que é, uma doutrina, talvez, mas ela, cara, é um negócio muito legal, porque eles falam sobre mística e tal, de uma maneira muito simples. E eu gostei que é, tipo, oriental, né, como se fosse uma religião mesmo oriental. E aí eles falam bastante sobre isso que eu acabei de falar, que, tipo, eles são abertos pra tudo, tipo assim,
eles não têm conclusões, eles não buscam conclusões. Eles buscam experiências e meio que passar essas experiências à frente e acumulando conhecimento cada vez mais, sabe? É algo que o ser humano, a parte racional do ser humano não entende muito bem. Tipo assim, a gente busca sempre a verdade, né? A única verdade, tipo assim, para cada coisa. Então, sei lá, eu vejo um objeto, ele é preto. E aí eu penso, cara, esse objeto é preto. Então tá, aí concluiu, esse objeto é preto, aí eu vou pra outra coisa, entendeu? Aí eu vou e vejo, sei lá, minha porta é branca. Então tá, minha porta é branca, aí eu, beleza, descarto aquilo, nunca mais vou ver pra minha porta, nunca mais vou olhar pra minha porta. Beleza, aquilo já tá definido. Sabe, são coisas assim que é difícil de explicar. Porque racionalmente, parece que você tá fazendo certo, né? Que é tipo, fazer conclusões das coisas. E aí, se você é perfeccionista como eu, você vai concluindo as coisas e você ignora essas coisas. Então, tipo assim, você para de aprender sobre aquilo quando você, sabe, chega a uma conclusão. É... eu não sei explicar, cara, direito. Não sei mais exemplos aqui, mas a geral é que quando você vai adquirindo conhecimentos, tipo assim, conhecimento mais bobo possível, tipo, você, por exemplo, o passarinho que acabou de passar aqui, às vezes eles têm um canto específico numa hora do dia que significam alguma coisa, sabe? E aí você vai pesquisar a fundo e descobre alguma coisa sobre esse passarinho, sobre, sei lá, sobre uma raça específica de passarinho que canta por causa de alguma coisa, tipo, de que vai chover, por exemplo, imagina assim. E aí, em um certo dia, você tá conversando com uma pessoa aleatória, assim, que você conheceu, que você começou a gostar, não sei. E aí vem esse assunto à tona, entende? E aí você já buscou sobre isso antes. E aí você consegue conversar com a pessoa numa boa, sabe? Por você já ter estudado, talvez, por você ter interesse nessas coisas. Ou, sei lá, quem sabe isso te arrume uma vaga de emprego, porque você conversa com uma pessoa que é especialista nisso, e aí a pessoa gosta de você porque você correu atrás. Você não ignorou esse conhecimento. Então, não sei, cara. Pode ser muito viagem isso aqui que eu tô falando, mas. É porque, cara, uma das minhas características que eu tenho é que eu nunca consigo encaixar um exemplo bom nas coisas. Na minha cabeça faz sentido, mas quando eu tento expor aqui não faz. Enfim, a questão é que todo conhecimento ele é válido e só depende de pessoa, tipo, pessoas, né? Tempo, tipo, naquele momento, e o espaço, tipo, em que lugar você tá. Então, depende dessas três coisas, né? São situacionais. Então, uma dica que eu te dou, é, nunca releve um assunto, sabe? Por mais bobo que ele pareça ser, ele pode ser importante, ele pode ser relevante em algum momento. Então, se você, tipo, gerou qualquer tipo de interesse seu em algum assunto, sei lá, se você quiser, vai atrás, sabe? Não acho que vai ser inválido você correr atrás daquilo pra saber sobre aquilo, porque no fim tudo é conhecimento. E aí você vai acabar uma hora que você vai poder contar essa história pra alguém de como você conheceu tal coisa. Enfim, às vezes a gente tem muito, tipo, muita coisa concluída na nossa cabeça. Por exemplo, sei lá, eu sou católico. Então, beleza, só isso que eu vou seguir, sabe? Só o catolicismo. E eu nunca vou abrir minha cabeça pra nada mais porque nada mais importa. E não, cara, tipo, às vezes você aprendendo mais sobre outras religiões, aprendendo mais sobre outras doutrinas, sei lá, aquilo vai te enriquecer na sua própria religião, sabe? Aquilo vai fazer você ser uma pessoa mais adepta a, sei lá, se for sua intenção converter outra pessoa, ou, sei lá, apresentar uma nova ideia pra outra pessoa, ou, sei lá, conversar com outra pessoa, ter mais diplomacia, sabe? A questão é que você percebe que quanto mais fechadas as pessoas são, mais fechadas elas são, sabe? É meio óbvio, na verdade. Mas ignorantes elas são perante a outros assuntos, tipo, percebe que cientistas, no geral, são todos arrogantes, sabe? Tipo assim, acabei de definir uma regra aqui, né? Não, não é isso, cara. Eu não conheço nenhum cientista, não sei.
Mas pelo que eu vejo aí, tipo, pessoas se pagando de cientista, né? Na internet, por exemplo, o pessoal fala uma coisa e tem a maior certeza do mundo, sabe? 100% de certeza. E você não pode contestar, você não pode apresentar uma outra ideia. Tipo, aquilo é 100% de certeza e ninguém pode falar nada sobre, senão a pessoa é anti-ciência, é, sei lá, é conspiracionista, tipo, o que seja, cara. A verdade é que ninguém tem certeza de nada e você tá só sendo chato, sabe? De afirmar as coisas. E uma coisa é você falar sério também sobre as coisas. Que eu acho um saco, sinceramente. Tipo assim, pra mim, coisas sérias é só, sei lá, na lei, sabe? Tipo, a partir do momento que a situação se transforma em uma situação judicial, de você ser julgado mesmo, beleza, aí sim é sério, sabe? Mas enquanto não é isso, cara, nada precisa ser sério, sabe? Coisas sérias são chatas. Porque é o que eu acabei de falar, coisas sérias, elas têm conclusões. E aí quando as coisas começam a ter conclusões, elas são chatas, porque elas são finitas, né? E em cada pensamento, em cada é, experiência, enfim, tem possibilidades e interpretações infinitas. Tipo assim, sei lá, é, um objeto, tipo esse spray aqui que eu tava passando na garganta, tipo assim, cada pessoa que olhar pra isso vai lembrar de alguma coisa, sabe? Vai lembrar de quando, sei lá, a sua avó te fez espirrar isso na garganta pela primeira vez, ou a sua mãe te deu isso quando estava doente, ou sei lá, você viu isso daqui em algum lugar, ou pelo formato disso te lembra de alguma coisa, tipo um prédio, alguma coisa assim, não sei. Entende como cada interpretação de cada pessoa é uma possibilidade infinita de coisas que podem acontecer. Então, tipo, o que que vai definir o que que é um objeto? Tipo assim, isso daqui, só o que ele é fisicamente? Só os compostos químicos que existem dentro dele aqui, tipo, nessa caixinha específica, né? Porque é um de milhares que tem sendo produzidos diariamente. Ou a composição disso daqui, o que ele é de verdade, é também todas as pessoas que podem ter uma interpretação sobre isso, sabe? É todas as ideias que complementam isso. Entende? Na minha opinião, o que é isso daqui é muito mais do que só isso daqui, sabe? É isso tudo que eu falei. É, isso daqui pode ser infinitas coisas. E você concluir que isso daqui é isso daqui só porque ele tá na minha mão, só porque ele é composto de certas coisas, certas coisas químicas, pra mim isso é ignorância, sabe? É você achar que você sabe de algo. E a gente não sabe de nada, na verdade. É engraçado. Porque se você for para pensar nesse sentido, de que podem ser infinitas interpretações, enfim, meio que tudo se complementa, né? Porque tudo também tem essas infinitas interpretações, tudo também tem, tipo, um campo infinito de ideias vinculado em si. E isso é legal pra caramba. Enfim, vamos lá pro próximo assunto. Vamos lá. Eu quero falar sobre uma coisa interessante também, que é uma viagem também. Entra um pouco nisso que eu acabei de falar. Que é sobre é, elétrons. Tipo assim, os as coisas que elas compõem tudo que existem, né? Tipo, tudo que existe é composto por elétrons, acredito eu. Eu sou muito ignorante, então, tipo assim, eu estudei, né, quando tava no ensino médio, vejo vídeos hoje sobre essas coisas, mas sei lá, eu posso estar falando coisa errada aqui também, eu não sei. Mas, se eu não me engano, é átomo, né, que é o menor possível. Eu não sei. Eu não sei se o átomo é composto de elétrons ou se o elétron é composto de átomos, eu não sei. Eu acho que o átomo é composto de elétrons, né? Eu acho que em cada átomo tem, sei lá quantos elétrons ali, eu não sei. Mas enfim, a questão é que tudo é composto por elétrons. Tipo, sei lá, você é composto por elétrons e a sua garrafa de água é composta por elétrons e o Sol é composto por elétrons.
Então, tipo, meio que é energia, né? Energia que move o mundo. É tipo no Star Wars, que tem os midi-chlorians, né? Que eles inventaram, que são formas de vidas primordiais. Nossa, formas de vida primordiais que regem tudo. Ou seja, existe midi-chlorian dentro daquilo. Tipo assim, um Jedi, que tipo, o monge desse universo, ele é cercado por muitos midi-chlorians, ou seja, ele tem muita energia, fonte de vida ali, e ele cultua isso como? Meditando, adquirindo conhecimento e, e praticando a paz, né? Quanto mais ódio ele tem, mais esses midi-chlorians eles vão se agitando de uma maneira negativa e fazem com que ele se autodestrua. E essa é a lição de Star Wars. É muito legal você ver a fundo, porque você consegue ter interpretações muito legais sobre. Então, tipo assim, quando o Jedi, ele é aquele Jedi que ele segue uma doutrina fixa, sabe? Que ele vai no templo e ele tem a mente fechada. Então, uma missão é dada pra ele, sei lá, vai lá em certo grupo pra salvar certas pessoas, você tem que matar outras. E aí ele não faz nenhum questionamento, sabe? Ele só segue a missão, ele executa a missão ali, ele mata um povo pra proteger outro. Sabe, pra mim isso não é um Jedi, sabe? Tipo assim, pra mim isso é um caçador de recompensa, é um militar, né? É um cara que cumpre missões. E tudo bem você ser um militar, só que isso não é um Jedi. Pra mim, Jedi é aquele que consegue encontrar a paz em qualquer lugar que ele esteja, que consegue resolver as situações, que tenta resolver as situações, entende? Porque, cara, que se questiona também, sabe? Em Star Wars também eles exploram isso mais em livros, em HQs, enfim, em histórias em quadrinhos, que é o verdadeiro Jedi é aquele que busca conhecimento independente de qual seja. É aquilo que eu falei aqui agora há pouco. Ele busca sobre línguas estrangeiras, ele vai estudar sobre as culturas mais diversas que tem, para entender como que cada ser vivo se comporta, como que cada sociedade se organiza, e não é com nenhuma pretensão, sabe? Não é com, eu quero achar a melhor forma possível de se organizar uma sociedade, eu quero achar a melhor forma de combate possível. Não, ele vai lá e estuda tudo, porque tudo é conhecimento. Ele considera cada conhecimento no mesmo nível de valor, sabe? Não existe isso de um conhecimento é melhor do que o outro, de uma cultura é melhor do que a outra, não. Tudo é um valor equivalente. Até porque tudo é feito de midi-chlorians, né? É feito dos elétrons, né? Basicamente. Então, cara, é uma humildade que você precisaria ter nesse universo de Star Wars pra ser Jedi, que é difícil você ver até nesse universo de Star Wars os Jedi verdadeiros que estão ali, sabe? E, e eu acho que só, pra quem conhece aí, é tipo só o Qui-Gon Jinn, que é pra mim eu considero o Jedi verdadeiro mesmo. E o Yoda também, só que o Yoda ele também dá as calejadas dele, né? Tipo, enfim, todo mundo dá calejada, sabe? Na real é isso, todo mundo erra, mas eles estão tipo na direção certa, sabe? O o complicado é quando você se perde disso e não consegue voltar. Tipo, você bota as suas emoções, as suas prioridades à frente de outras pessoas, à frente de. Você perde o altruísmo, né? Então você começa a dar importância mais pra algumas coisas do que outras. E importância no sentido de tipo, a minha vida vale mais que a sua, então eu vou me proteger mais do que eu te ajudaria, sabe? E isso meio que perde o sentido, porque nessa teoria que eu tô criando aqui de que tudo é complementar, de que tudo é equivalente, não existe nada acima de nada. Tudo tem o mesmo valor, entende? Então, você meio que negar isso é você ser desumilde, sabe? Você meio que se perder nisso. E aí as coisas começam a dar errado com você, sabe? Quando você é egoísta, quando você se sente melhor, quando você faz coisas como se você fosse melhor que as outras pessoas. Quando você não reconhece o seu lugar, sabe? Você começa a se dar mal e você não sabe por que isso tá acontecendo. E aí depois você reclama com o mundo, sabe? Você culpa o mundo.
Não consegue olhar pra si mesmo, encontrar o problema. Enfim, em- eu fiz só uma ligação com Star Wars, cara, porque Star Wars é uma das minhas franquias preferidas. Porque é um universo que meio que simula o nosso universo, né? E traz várias reflexões, várias filosofias e ideias, maioria orientais, né? Não sei, cara, os orientais eles são muito bons nisso, sabe? Em explicar o inexplicável, é incrível. Porque eles não explicam, né? Eles meio que fazem ali uma metáfora pra você entender a partir da sua experiência audiovisual, sabe? E isso é muito legal, porque assim, eu conheço milhares de pessoas que conhecem Star Wars, já viram Star Wars, mas não tiveram essa mesma interpretação que eu tive, sabe? E não é que esteja errado ou certo, é só que é impressionante, sabe? É, sei lá, enfim. Então, isso que eu ia falar, cara, dos elétrons, né? Cara, se tudo é feito de elétrons, então é como se o mundo, tipo, tudo que existe é só uma massinha de modelar, que daí você vai modelando uma coisa ou modelando outra, sabe? Tipo, eu existo aqui porque eu fui modelado dessa forma, os elétrons eles se encaixaram de uma forma específica, que fizeram uma mente, que fizeram um cérebro, que fizeram um corpo físico, que fizeram conseguir falar, que me fizeram pensar e chegar numa conclusão, uma consciência de que eu falo tal coisa em X tempo. Enfim, é muito louco isso, porque meio que tudo é complementar, sabe? Você pensa, por exemplo, que, sei lá, a gente se alimenta de outros seres vivos, por exemplo, de carne de vaca, de carne de porco, de carne de galinha, de frango, no caso, né? Sei lá. E tudo isso, você pensa, calma, daí, se eu me alimento disso, então do que isso se alimentou pra chegar em mim? Aí você vai ver planta, tá ligado? O boi come planta, a vaca come planta, a galinha também. E aí você pensa, o que é a planta? A planta faz fotossíntese para sobreviver, né, para se cultivar. E o que é a fotossíntese? É basicamente absorver a energia do sol. O sol é feito do quê? De elétrons. Então, tipo, é todo um composto de elétrons, sabe? Que se organiza de diversas formas diferentes e aí cria um ciclo, né? Então a gente se alimenta do sol, basicamente, indiretamente. Então a gente se alimenta de elétrons, ou seja, a gente se alimenta de nós mesmos. É engraçado pensar nisso, né? E, enfim, é isso, cara. No fim, até as coisas ruins são feitas de elétrons. Mas não sei, talvez elétrons mal tratados, sabe? Isso é algo interessante também. Existem vários. é, existem uns estudos aí na internet, enfim, umas experiências que fazem aí, que eu não sei se você já viu, mas são, tipo assim, a pessoa vai cuidar de uma planta, sabe? Tipo, sei lá, vai fazer não sei, uma samambaia, um, não sei, vai cuidar de uma planta, eu não entendo de planta. E aí a pessoa tem duas plantas, né? Duas plantas idênticas. Uma, ela cuida transmitindo sentimentos e emoções boas pra planta. Então, tipo, ela começa a falar com a planta, faz até um carinho ali na planta, é, enfim, começa a elogiar a planta, elogiar, dar bom dia pra planta. E não é, tipo, só palavra pra fora, sabe, da boca. É transmitir sentimento mesmo, sabe? É tipo, você abrir seu coração ali com aquilo. Afinal, como você é feito de elétrons e aquilo também é feito de elétrons, isso tem que se conversar, sabe? Isso tem que poder se conversar. É que nem em Star Wars. A força, que é o que faz os Jedi conseguirem levitar as coisas, empurrar as coisas só com a força da mente, né? Sei lá. A força que eles chamam, ela habita em todos os seres vivos, sabe? Em todas as plantas, até em todos os objetos, na verdade. Em tudo que existe, existe a força rodeando ali. E. Ou seja, na vida real, as pessoas fizeram experimentos e viram que se você, se você cultiva uma planta, transmitindo emoções boas, sentimentos bons ali pra ela, e outra planta você cuida dela, xingando ela, enfim, coisa boba mesmo, tipo, xingando ela, maltratando, não dando bom dia, falando que ela é uma planta feia, que ela é uma planta ruim, que ela só traz desgraça.
Eles fizeram esses experimentos e acaba que a planta que você tratou bem, ela floresceu muito bem, sabe? Ela criou frutos, enfim. E a outra meio que murchou e por mais que tenha florescido um pouco, tava com uma cor esquisita, sabe? Transmitia uma energia esquisita. Não deu tantos frutos quanto a outra. Enfim, cara, isso aí pode ter milhares de fatores envolvidos que eu não vou entrar no mérito aqui porque eu não sei, eu não sou especialista. Eu não estudei sobre. Mas você percebe que as coisas são. Elas têm um padrão, sabe? Tipo, tudo tem meio que um padrão envolvido. E tudo meio que complementa tudo. Então, quando você compreende mesmo esse funcionamento, e não é compreender, tipo assim, dar uma conclusão, sabe? Você tem que fazer X ou tem que fazer Y. Não, você entende como é que funcionam as coisas, você compreende, você vive experiências, você adquire essas experiências. Você vê como é que as coisas funcionam pra você, e aí você começa a atuar nesse jeito na sua vida. Com tudo vai meio que ter o mesmo resultado, sabe? Se você fala coisas boas para as pessoas, isso volta pra você. Se você ajuda as outras pessoas, essa ajuda volta pra você de alguma forma. Se você, sei lá, cara, se você se alimenta bem, seu corpo fica bem. Se você faz exercício, você fica bem. Se você pratica essas coisas que você gosta, as coisas que vieram internamente, assim, como uma vontade forte pra você, você ganha resultado naquilo, sabe? Enfim, as coisas, elas estão aí, sabe? Se você fecha muito a sua mente, você não consegue enxergar isso. Tem 41 minutos de podcast. Eu não sei mais direito o que falar. Vamos ver aqui se tem mais algum assunto pra falar. Hum... Enfim, cara, eu não sei, eu vi esse podcast, ele é do Arthur Petri, que é o cara que eu inspiro pra caramba. Pra quem quiser ouvir aí, ele é um dos episódios do A Deriva que ele tá fazendo. A Deriva é um podcast que o Arthur Petri tem, que é muito bom, cara. Ele traz pessoas, tipo, aleatórias da vida mesmo, sabe? E ele começa a entrevistar pessoas. Ele já trouxe um morador de rua lá, ele já trouxe um montador de móveis, trouxe um cara que tem esquizofrenia. E, cara, é muito interessante. Tipo assim, são relatos e histórias e entrevistas de pessoas que você não veria em nenhum lugar. E o cara faz esse trabalho incrível. Pra quem quiser ouvir aí esse que eu tô falando, da mulher, ele tá no YouTube, é Sufismo, traço, Bia Machado. É do A Deriva Podcast. A com crase. Enfim, é muito bom, cara. E aí eu, sei lá, cara, absorvi muito conhecimento desse negócio, desse podcast, de tudo que ela falou, de tudo que ele perguntou, de tudo que ele falou também. E, enfim. E, cara, o que eu achei legal é que eles também pensam meio que parecido comigo, no sentido de que nesse sufismo eles também pensam que não existe moralidade, sabe? Não existem princípios fixos em cada pessoa, tipo assim. Não existe uma moralidade única, sabe? Não existe como você ditar regras sobre moralidade. Tipo, isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. Óbvio que durante a sociedade a gente tem que organizar isso para a maioria das pessoas, né? Mas individualmente, você, no fundo do seu coração, você sabe o que é certo e o que é errado, sabe? E conscientemente, confiando na sua intuição, você vai saber sempre. E às vezes uma coisa que na regra tiver errada, dependendo da situação, dependendo do momento, dependendo das pessoas que você tiver com, dependendo do que você tiver que lidar, isso vai ser o certo pra você naquele momento, entende? Então, por mais que aquilo seja errado, por definição, em algum momento aquilo pode ser certo, entendeu? Tudo depende. Essa é a questão. Tipo assim, tudo vai depender da sua intuição e da sua consciência naquele momento. E se você estiver inconsciente, pense direito antes de fazer as coisas que você tem que fazer. Fique consciente, sabe? Retome a realidade, a sua própria realidade. Enfim.
Aí teve uma frase que eu achei legal dela que ela falou, que era tipo assim: você que trilha o seu próprio caminho, você sobe a montanha por um lado. Imagina que todo mundo aqui que tá vivendo a vida, nós estamos subindo uma montanha e o objetivo final é chegar em cima dessa montanha. E digamos que isso é uma história contada, então isso aí já aconteceu com todo mundo. Todo mundo que existe no universo já aconteceu. Isso daqui eu já tô inventando, sabe? Não é o que ela tá falando, mas enfim. Tudo já aconteceu. Imagina que já existe narrativa já escrita, sabe? Tipo, o destino já aconteceu tudo. Então, a trilha é o quê? Existe o caminho que você trilhou da montanha e você já chegou lá no final. Todo mundo conseguiu chegar no final. Esse é o ponto. Tipo assim, independente da trilha, do caminho que você pegou pra subir essa montanha, da demora que você teve pra dar o primeiro passo, talvez, ou pra dar o segundo passo, ou se você foi rápido, se você conseguiu escalar ali rapidão com habilidade, fácil e já chegou lá em cima fácil. Enfim, de todas as formas, cara. Independente da forma como você subiu, com que pessoas você subiu, independente de tudo, se você jogou, tipo, se você tava num caminho seu ali, você viu uma pessoa e você quis atrapalhar ela, você jogou ela pra fora. Enfim, nesse ponto, tipo assim, todo mundo conseguiu chegar em cima, sabe? Independente do caminho que você pegue na montanha, todo mundo tá junto lá em cima no final, entende? Esse é o ponto, tipo assim, o que a gente absorve disso, talvez, é que, cara, tá todo mundo no mesmo lugar no final. Todo mundo vai chegar no mesmo resultado, no mesmo. É, no mesmo. Na mesma conclusão, sabe? E talvez a conclusão seja que não tenha conclusões, não sei. Mas a metáfora pra isso tudo é que, tipo, você pega o caminho que for melhor pra você, sabe? Você trilha o seu próprio caminho com suas próprias experiências. Adquirindo seus próprios conhecimentos, enfim. Ai, ai, eu não sei, eu fico meio, sabe? Eu tenho que reassistir os meus podcasts antigos pra saber como é que eu fazia, que eu não sei, parece que eu tô perdendo a habilidade de falar aqui, falar as coisas. Eu não sei se isso aqui tá sendo legal ou não, sabe? Comenta aí se tá sendo legal pra você, se você tá achando um saco. Eu não sei, cara. Tipo, eu sei que depende de mim só pra fazer isso daqui continuar, pra criar quadros novos, talvez, pra, enfim, entreter vocês. E essa responsabilidade é algo que, assim, pro meu inconsciente, pra minha mente, assim, isso assusta, sabe? Ter um programa que depende só de mim pra acontecer, pra ficar melhor. E, sinceramente mesmo, eu tenho preguiça de fazer muita coisa, eu tenho preguiça de melhorar isso aqui. Mas eu vou tô tentando, tipo assim, vou fazendo aí, semana após semana eu vou fazendo. Algumas semanas não vai ter, por consequências da vida, mas a maioria das semanas eu vou tentar fazer. E a gente vai tentando crescer junto. Eu quero mostrar aqui minha evolução pra vocês, mostrar minha trajetória, tá? E, enfim, é isso. Mas vamos lá continuar aqui, porque ainda tem 48 minutos. Vamos ver a última coisa aqui, talvez, pra encerrar. Esse pode ser um podcast menor, né? Não tem muita coisa pra falar mesmo. Deixa eu só abrir o e-mail aqui só pra ver. Eu acho que não tem nada, mas vamos ver. Tá, não tem nada. Vamos ver aqui. Pium, 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 pium. Bom, eu anotei uma outra coisa aqui que eu não sei de onde que eu tirei isso aqui. Eu vou anotando umas coisas assim que eu nem lembro de onde que eu tirei. Mas eu escrevi aqui, ó. Nada que pensamos, percebemos ou interpretamos como verdade é correto. Isso requer uma grande humildade. A arrogância do ego busca encobrir o medo de perceber que estamos errados sobre absolutamente tudo. Então, isso complementa um pouco o que eu falei antes de não ter certeza de nada, sabe? O nosso ego, ele traz uma armadilha consigo mesmo, que é buscar a verdade por trás das coisas. E essa arrogância, ele traz com ele, por quê? Porque ele tem medo de não saber de nada. Ele tem medo sabe, ser burro.
Ele tem medo de ser errado. Ele tem medo de que a gente perceba que ele é errado sobre as coisas. Que ele, tipo, tá errado sobre as conclusões que ele traz. Ele quer se autopreservar o tempo inteiro no seu ego. Então, assim, se você é uma pessoa que você se considera bonito, sabe? Se seu ego fica... Nossa, olha como eu sou bonito, olha como eu sou melhor que as outras pessoas. O seu ego, a última coisa que ele quer é que você perceba que isso daí é uma intuição falsa, sabe? Tipo, que isso é uma ideia falsa. Que esse conceito de ser bonito ou não, ele é muito ambíguo, sabe? Uma pessoa você pode ser, uma outra pessoa pode não ser. E... Enfim, cara. Se você é uma pessoa feia, que você acha, tipo, sabe? Você se considera uma pessoa feia, você tem isso como certeza no seu ego, e aí seu ego ele pensa nisso sempre, talvez como forma de autodefesa. E aí, toda vez que você tentar, nossa, mas será que eu posso ser bonito? Não, eu sou feio, sabe? E aí, ele busca conclusões, o ego ele busca conclusões. Quanto mais conclusões você tem, maior é seu ego, essa é a verdade. E não tô falando também pra você não buscar conclusões, você pode até buscar, mas não alcance. Tipo, não defina que são conclusões de fato, sabe? Sei lá, se você for um cientista, cara, se você assinar ali um documento que fale, tal coisa, sei lá, a gravidade equivale a 10 de aceleração. Quando você assinar isso, saiba que você está assinando um documento humano que a gente criou aqui para a forma de organizar as coisas, para a gente conseguir fazer cálculos, sabe? Para forma arbitrária mesmo. Porque essa foi a forma que funcionou, sabe? Mas não acho que isso daí é uma certeza absoluta que, tipo, nossa, agora tá, a gravidade é 10, então 10. Agora eu sei tudo sobre a gravidade, sabe? Sei lá, cara. A própria física, tudo depende de um referencial, né? Tava vendo também sobre a física quântica, que agora, mais recentemente, os cientistas estão descobrindo que a física quântica, tipo assim, dentro dela existe todo um conceito de complementaridade. Então, tudo se complementa, tipo assim, não existe passado, presente ou futuro lá dentro. As coisas no futuro influenciam as coisas no presente e no passado também. É meio que como o Attack on Titan pra quem assistiu. Tipo assim, o futuro tá constantemente mudando e influenciando o presente e o passado, sabe? Tudo tá meio que acontecendo no mesmo tempo. E como a gente é ser humano, a gente não consegue ter essa percepção. É uma percepção ilógica, irracional. E aí eles fizeram uns cálculos lá, os cientistas, e nos cálculos aquilo tudo faz sentido. A física quântica faz sentido nos cálculos. Mas a partir da nossa compreensão, o que a gente entende sobre a realidade, tempo, espaço, enfim, a gente não consegue entender. E acaba que a física quântica é simples para um ser divino que consegue entender aquilo, entende? E a gente não consegue entender. É basicamente isso que eu tirei do vídeo que eu assisti. É do Pedro Loss, não sei se vocês conhecem, do Ciência Todo Dia. É muito bom. Enfim, eu gosto de ficar vendo assuntos super complexos e tirando conhecimento sobre aquilo, sabe? Por mais que eu não chegue a nenhuma conclusão sobre. Eu gosto de ficar vendo só pra ver, sabe? Só pra entender, tentar entender um pouco mais sobre as coisas, sei lá. Sei lá, viu? Enfim, eu não acho que esse podcast foi muito bom. Talvez tenha sido ruim, sei lá. Mas tudo bem, foi como eu falei, a gente vai evoluindo aqui junto. Eu vou gravando aqui mais. E sei lá, eu vou treinar agora. Agora são 5 da tarde. Eu vou fazer um treino. Eu fiz uma tabelinha bem legal. Que, cara, eu não sei como é que eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu não vou mostrar não, velho. Eu vou, sei lá, botar aí no vídeo, na edição. Eu fiz uma tabelinha de exercícios, né, pra eu fazer durante a semana. Talvez isso ajude alguém aí que tá começando a fazer. Mas foi como eu falei, cara. Eu comprei aqueles 2 halteres, né? Aqueles 2 pezinhos. E agora eu tô treinando. E então, agora eu tô fazendo esses treinos. Tô alternando. Cada dia
Segunda-feira eu faço duas partes do corpo, no caso, né? Daí terça-feira eu faço duas outras. Aí isso vai indo a semana inteira. E acho que, se eu não me engano, é segunda-feira e domingo que se repetem. Nossa, eu fui meio mal nesse planejamento, né? Não sei, cara, não sei se é isso. Eu vou ver depois. Mas aí tem 2 dias lá que se repetem, que são as partes que eu quero focar, né? Que é bíceps e peito, que eu preciso focar pra ganhar mesmo essa parte do corpo. Ficar bem visível, sabe? Ficar melhor. Enfim, tá sendo bem bom isso pra mim. Eu tô sentindo os músculos crescerem. E por mais que isso não importe, não signifique absolutamente nada, isso me traz um ânimo pra fazer as coisas, então é bom. E também me traz saúde, é o que é bom também. E é isso, cara, pra vocês que estão ouvindo até aqui, muito obrigado aí por terem acompanhado o podcast. E é isso, cara, eu acho que não tem mais muito o que falar aqui. Eu vou tentar trazer regularmente toda terça-feira, 9 horas da manhã, mas não é certeza que eu consiga. Então, se não tiver, espera pra próxima terça-feira, que provavelmente vai ter na próxima. Mas a ideia é não parar, sabe? A ideia é, tipo, se eu não conseguir uma semana, ou duas, ou três, no próximo mês eu consigo, sabe? Então eu vou meio que registrando aqui minha trajetória e tudo que acontece comigo, e enfim. É isso, cara. Falou aí. Muito obrigado.